Fala, visionários! Visionários, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui uma matéria que saiu no Folha de São Paulo que corrobora, na verdade, com tudo o que nós, principalmente você que já me acompanha no canal aqui há alguns anos, me ouve falar. E eu acredito e acho muito bacana, primeiro porque nós precisamos entender o que o mundo está falando, mas não acreditar em tudo 100%, porque cada universo é um universo diferente. A minha realidade é diferente da sua realidade. Porém, entretanto, todavia, existe um ponto que se pareça para muitos. O ponto X da questão é que cada um de nós interpreta e vive a situação de uma maneira diferente. Então, os impactos, ainda que a gente viva situações muito parecidas, é muito importante que a gente entenda que cada um tem um impacto, sofre um impacto diferente. O que pode ser absurdo, complexo para mim, pode ser natural para você. E você consiga se sair de determinadas situações de uma forma normal. Inclusive, eu vou deixar na descrição alguns vídeos relacionados, até dando dicas em relação a essa matéria que saiu, e também com ferramentas importantes e aulas de lives que eu já fiz aqui, para que isso te ajude, porque são conteúdos que eu dou em mentoria, em consultoria, para comportamentos organizacionais nas empresas. Então eu garanto para você uma coisa: a transformação ela existe, o caminho ela acontece. É para todo mundo? Para a maioria que busca, mas existem aquelas pessoas que declinam, existem aquelas pessoas que não avançam. E por quê? Porque não são todas as pessoas que estão no mesmo nível de maturidade. Talvez elas não estejam no momento de entender, talvez elas não queiram entender. De novo, não existe nenhum tipo de verdade absoluta. O que existe, de fato, é realmente o teu momento. Qual é o teu momento? Você realmente acredita que dá para ter mudanças, transformações? Você realmente está querendo abrir mão de uma determinada coisa para ter outra? Então nós precisamos respeitar e entender o nosso momento. Agora, é evidente que se eu estiver brigando com o mundo, com o universo todinho, e achar que tudo tem à minha volta que mudar, aí complica, porque as coisas ao nosso redor não irão mudar desde que nós demos o primeiro passo. Os passos das mudanças exteriores, ou seja, do nosso meio, elas são mais doloridas, porque geralmente as mudanças, quando acontecem aqui fora, é um impacto profundo. Então, por exemplo, você está muito infeliz no seu trabalho, mas você tem conta para pagar, mas você está se destruindo, se acabando inteiro. Você não muda o cenário, não muda o seu mindset, não muda a forma de você ver o seu trabalho. De contrapartida, você não sai porque você também não acha justo pedir a conta. Então, você vai ficar lá. Um se arrebenta do lado, o outro se arrebenta do outro, e assim nós vamos levando a vida, certo? Muito bem. Só que vai chegar um momento que alguém aí vai tomar uma decisão. E se for um mundo externo, você vai sentir um pouco mais. Ah, Patrícia, mas era isso mesmo que eu queria que acontecesse. Será? Então, existem vários fatores. Mas a Folha soltou uma matéria hoje, pelo menos hoje que eu vi. Não me atentei. Isso, há 12 horas atrás. Como identificar o que deve ou o que não deve ser dito no trabalho? Para você que me acompanha há alguns anos aqui, já deve imaginar um pouquinho aí do que vai ser dito, porque nós estamos sempre falando sobre comportamento, sobre ética, inteligência emocional, as motivações, o autocontrole emocional, como que nós devemos nos comportar, nos portar e por que nós devemos tantas coisas e às vezes a gente não tem direitos. Bom, não vamos entrar nesse mérito hoje nesse vídeo. Mas eu vou ler e vou falar rapidamente um pouquinho só para a gente contextualizar aqui. Bom, a chamada é assim, ó. É preciso ter em mente que nem todos os assuntos são adequados para o mundo corporativo. Até aí, ok. Por quê? Segundo a Folha. Contar os detalhes da sua vida para os colegas pode gerar exposições desnecessárias. Sempre que você trata de um excesso, se acaba passando um pouco desse limite mais formal, corporativo. Você pode estar expondo e gerando ruído ou má interpretação. Já viram isso aqui? Já. Diz Anderson Nishiura, sócio-diretor da Apter. Compartilhar demais pode dar motivos para as pessoas... para que as pessoas façam suposições sobre a sua vida pessoal e até utilizem essas informações contra você e tirar vantagens. Já viram isso também aqui, né? Muito bem, inclusive tem um vídeo que fala como você resolve isso. Em alguma situação. Aí pontua Tamires Teixeira, psicóloga e mentora de carreira, uma colega. Bom, vamos lá. No caso de ausência no trabalho, quanto é preciso
velar. Para os entrevistados, o mínimo necessário para justificar sua falta para o gestor é suficiente. Tipo, vou falar apenas com o restante. Mas sempre tem aquele WhatsApp. O que está acontecendo com você? E detalhe importante que eu gosto sempre de falar. As mensagens que vocês recebem nem sempre são de preocupações, mas podem estar aí também carregados de uma certa curiosidade. O que está acontecendo? Né? São poucas as pessoas que de fato se preocupam com a gente de uma forma genuína, verdadeira, porque as pessoas... E de novo, não generalizando, mas as pessoas elas não estão tão conectadas assim genuinamente com as pessoas. Quando você está, você também sente. Por alguma razão, muitas vezes você até pode fazer vista grossa, mas no modo geral você sente quando tem uma verdade genuína nessa comunicação. Em casos que envolvem questões de saúde, por exemplo, esse é o ponto, você pode detalhar o que está acontecendo se sentir que tem abertura, diz Nishio. O gestor sempre tem que estar aberto, só que não, disponível, mas nunca de uma forma invasiva para poder ouvir o profissional. Então, vejo com bons olhos quando um profissional se sente à vontade em compartilhar um aspecto de saúde, ele exemplifica. É evidente, muitas vezes ele vai dizer, sim, ausência, eu não estou indo, estou doente. Mas você pode apenas dizer, estou doente, como você também pode entrar um pouco mais no que está acontecendo com você. E aqui tem um ponto muito interessante, apesar de eu estar sempre falando do Lidera 360 das quintas-feiras, mas vale ressaltar um ponto importante, porque um gestor ele não é psicólogo, realmente, ele não tem que ser nada, mas é importante ele ter a empatia no sentido de deixa eu entender o que está acontecendo com essa pessoa pelo ponto e da ótica dela. Eu posso não faltar mesmo, por exemplo, muitas vezes eu já fui trabalhar mal, depois ficava bem durante o dia, pegava um comprimido, alguma coisa, passava no médico, alguma coisa assim. Mas eu ia. Mas isso não significa que as outras pessoas vão fazer as mesmas coisas. Então, se eu medir as pessoas pela minha régua, eu já vou julgar e vou afastar a pessoa de mim. Pô, mas que gente fraca, né? Eu, por exemplo, venho trabalhar mesmo mal. Quantas não são as pessoas, talvez você, que já verbalizou ou que você conhece que verbaliza assim? Tudo bem, eu, você, João, Maria, José... Mas tem Davi, tem Joana, tem que não vai. Existem pessoas que têm uma deficiência muito maior. E não significa que ela possa estar com o mesmo resfriado que eu, mas ela não esteja muito mais debilitada. Talvez o meu ponto chegou no nível que eu consegui ir mesmo mal pra mim. Eu estou mal pra mim. Então não dá pra medir, quantificar. Ah, porque a pessoa tá resfriada. Quando eu tinha resfriado, eu ia trabalhar. Existem pessoas que recebem, lembra dos impactos que eu falei no começo? Muito bem. Mas isso não significa que você tenha que falar tudo realmente. Você pode falar, olha, eu não tô bem, não tô legal, tô indisposto. Depende do seu cargo, depende do que você vai falar, isso pode impactar negativamente. Pode impactar negativamente. A pessoa pode achar que você está passando por um momento de fraqueza, pode te julgar. Então existem pessoas que de fato não falam. Mas é importante, é de bom tom, é elegante você simplesmente dizer alguma coisa. Olha, não estou bem por algum motivo, mas estou me cuidando. Posso fazer algumas coisas daqui ou não estou desligado total, mas depois eu volto e tá tudo bem. Então, é sempre importante, porque às vezes a gente entra no embate de não dar satisfação e acha que não tem que dar satisfação porque as pessoas não se metem na minha vida, e a gente entra no momento revolto, o que também não vai adiantar, tá? Isso não vai ser bacana. Você tá criando uma situação que não vai te ajudar, não vai contribuir com você. E aí ele acrescenta, é muito difícil a gente entrar às 8 no trabalho e desligar tudo o que aconteceu na vida e voltar à vida pessoal depois das 17, 18. É importante a gente ter essas oscilações. E elas, vida pessoal e profissional, acabarem se completando, desde que não haja nenhuma indisposição, aponta o sócio-diretor. Para Nishiura, é saudável compartilhar alguns aspectos pessoais desde que haja um propósito, principalmente se for com o objetivo de criar relacionamentos de longo prazo e melhorar dia a dia da equipe em que você trabalha. Bom, sim, existem pessoas que acabam compartilhando as suas dificuldades, até mesmo para estreitar relacionamentos. Acontece? Bastante. Alexia, pare. Detalhe, os meus avisos do dia. Acontece. Agora, depende de como você fala, porque muitas vezes nós não temos uma clareza do que nós estamos sentindo e do que nós estamos vivendo. Acontece. Eu posso estar sentindo muitas coisas, muito altos e baixos, ficar doente com muita frequência e não ter muita clareza do que eu tenho. Então depende de como eu falo e depende até mesmo do cargo que eu executo, isso pode virar contra mim. A pessoa pode me achar fraco demais, existem pessoas até que usam disso
a seu próprio favor para prejudicar outras pessoas. É evidente que sim. Mas aqui o ponto é o que a gente de fato deve ou não deve falar dentro do ambiente de trabalho. Nós precisamos entender que realmente é difícil você trabalhar do lado de uma pessoa o tempo todo, com muita frequência, e você não expor nada da sua vida. Mas é totalmente possível você saber navegar. Eu trabalhei numa empresa que a última que eu fiquei foram quase 13 anos. Então, é evidente que uma coisa ou outra as pessoas tentam pescar da sua vida, mas eu nunca fui de abrir a minha vida para ninguém. Por quê? Porque entende-se que ali é uma relação de trabalho. Você, por exemplo, como empreendedor, você não vai chegar a abrir toda a sua vida para o seu cliente. Você está ali para entregar um material, para entregar um produto, para entregar um serviço, para entregar uma solução. E ainda que haja uma grande amizade, sim, você até pode falar algumas coisas no momento talvez de desabafo, mas muito cuidado. Agora, por quê? É para você viver desconfiado o tempo todo com as pessoas? Não. É porque as pessoas, elas têm os seus interesses e no fundo, nós não conhecemos ninguém. E nós não sabemos até que ponto ela pode usar isso. Não significa, e não vou entrar no mérito de mau caratismo ou se a pessoa é ruim, não é nada disso, mas existe uma forma com que essa pessoa, ela transita dentro da empresa de uma maneira que ela vai trazer para ela os interesses dela. Então, ali dentro, ela muda a visão dela. Tem pessoas até que esquecem ou nem conhecem os seus valores e acaba agindo de uma forma um pouco, digamos assim, primitiva dentro da empresa. Então, sim, é importante se atentar sempre ao que você fala. É muito, muito importante, principalmente pessoas muito, muito, muito excessivamente boas de coração. Elas acabam não vendo maldade e acabam falando, achando que o colega de trabalho é o seu grande amigo que está ali tomando um vinho com você no final do dia na sua casa. E tem um detalhe, nem sempre e até mesmo esse amigo também não possa te trair por alguma razão, mesmo não sendo ele do mundo ativo. Por quê? Porque são pessoas, porque elas mudam conforme os seus interesses. E nem todo mundo são carregados dos seus valores e usam esses valores. Tem gente que sabe, conhece os seus valores, mas acabam passando por cima dos seus valores quando os interesses no momento para elas são muito maiores. Então, sim, é muito importante a gente aprender aos poucos, separar um pouquinho o joio do trigo. Por mais difícil que seja, mas é totalmente possível quando a gente treina. Vou deixar uns vídeos relacionados para você aqui, que acho que vão te ajudar bastante, com muitas ferramentas, e faça suas anotações. É extremamente importante. Então, se fez sentido para você, ou se você já passou por uma situação dessa dentro do ambiente de trabalho e deu muito ruim, me conta aqui que eu leio os comentários. Forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.